Olá, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe toda a sua família, que Deus venha rasgar o cortinado dos céus e venha derramar chuvas de bênção e de graça sobre a tua vida e sobre a tua história, em nome de Jesus. Eu venho aqui nesse momento para estar compartilhando uma palavra que Deus colocou em meu coração, que se encontra em Salmos capítulo 46, no seu verso de número 10, que nos fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aqui nesse momento, alguns acreditam que o Salmo de número 46 foi escrito pelo rei Ezequias. A palavra do Senhor, então, aqui neste Salmo, está nos mostrando, Ezequias está celebrando, ele está glorificando a Deus devido a uma grande vitória que ele havia acabado de receber. Aqui nesta passagem, mais especificamente neste versículo que acabei de ler, aqui Ezequias está fazendo uma retrospectiva de toda a situação a qual ele acabou de passar. Porque ele está, ao fazer essa retrospectiva, ele está dizendo o seguinte, sendo usado por Deus, está dizendo: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aqui Ezequias, ele está se lembrando de como foi que ele passou por todo aquele processo até chegar neste momento. É de nosso entendimento que o rei da Síria, por nome de Senaqueribe, havia se levantado contra o povo de Deus. O interessante é que quando o rei da Síria ele se levanta, ele não vai afrontar diretamente o rei, mas a palavra do Senhor nos fala que ele envia mensageiros, e ele envia mensageiros com as seguintes palavras: olha, o nosso rei vos destruirá, o nosso rei destruirá a sua nação, porque ele já destruiu nações maiores, ele já destruiu nações mais fortes e nações que tinham vários deuses. Vocês, porém, estão em menor número e o vosso Deus é apenas um, então vocês serão destruídos facilmente da face da terra. E quando o povo uns queriam reagir, outros queriam se desesperar, Ezequias ele apenas se levantava e dizia: aquietai-vos, confiai no Senhor, que ele vai pelejar por nós. E aqui o rei Senaqueribe, ele está usando de uma estratégia bem conhecida de quem é de guerra, que o campo de batalha, naqueles dias, a batalha ela não era decidida primeiramente no campo, mas a princípio ela começava a ser mais favorável quando um exército inimigo vinha para poder mexer com o psicológico do outro exército. E é o que o rei Senaqueribe ele fez. Ele já estava mexendo com o psicológico, dizendo: olha, eu já destruí nações maiores, já destruí nações mais poderosas, e vocês estão em menor número, vocês são fracos e eu vou derrubar vocês. O interessante é que muitas das vezes é assim: o inimigo das nossas almas, ele vem para dizer: você não vai conseguir, você não pode, você não vai alcançar nada, você não merece viver as promessas de Deus. Só que nós temos que estar alicerçados na palavra, nós temos que ter uma mente transformada. Como diz o apóstolo Paulo, nós devemos ter a mente de Cristo, uma mente que não está presa ao momento, que não está presa aos fracassos, que não está presa às fraquezas, mas uma mente que está voltada para o que o céu tem reservado para nós. E a segunda coisa que eu vejo aqui, em meio a essa história do rei Ezequias, é que o inimigo, ele dificilmente ele vai nos atacar, ele vai nos afrontar diretamente, ele sempre estará enviando mensageiros, ele sempre estará enviando emissários para poder mexer com o nosso psicológico, para poder abalar a nossa estrutura. E o rei Ezequias, ele confia no Senhor. A palavra do Senhor nos fala que Ezequias, ele se junta com o profeta Isaías e eles vão buscar a Deus. A palavra do Senhor nos diz que chega ao ponto do rei Senaqueribe enviar cartas contra o rei Ezequias. E o rei Ezequias pega todas essas cartas de ameaça e coloca diante do altar ao lado de Isaías. Outra coisa que eu já vejo de interessante aqui é Ezequias, ele ao invés de se abalar, ele entendeu que enquanto o inimigo, a estratégia do inimigo para vencer a peleja era abalar o psicológico dele, ele sabia que a estratégia dele para vencer aquela peleja não era ele indo na força da espada, não era ele indo na força do escudo ou da lança, mas era sim dobrando os joelhos e colocando a situação diante do altar. Eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a peleja, mas Deus está dando a mesma estratégia que deu para Ezequias: coloque tudo diante do altar. O hino de número 577 da harpa cristã diz o seguinte: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo
deixares no altar. A segunda coisa que eu vejo também nessa história da busca de Ezequias em relação a Deus, em relação à sua peleja, é que Ezequias ele não se junta com qualquer profeta, ele se junta com o profeta Isaías. Era um profeta que ele falava como profeta, se vestia como profeta e principalmente ele tinha comunhão com Deus dos profetas. Porque o interessante não é só ter o dom da profecia, mas o melhor é nós termos a comunhão com o Deus dos profetas. E Ezequias, enquanto Ezequias e Isaías estavam buscando, a palavra do Senhor nos diz que no meio de uma madrugada, o anjo do Senhor desce no meio do acampamento da Síria e destrói cerca de 180 mil dos soldados. Alguns conseguem fugir, dentre esses o próprio rei da Síria. A palavra de Deus diz que pela manhã, quando o rei da Síria pensa que já está bem, que ele já está protegido, já está guardado dentro da sua casa, os filhos dele se levantam contra ele. E então ouve-se por toda aquela terra que o Senhor entrou na peleja de Ezequias e o Senhor exaltou o nome dele. E então Ezequias, ele aqui está declarando: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado. Quando Deus se exalta, há duas coisas que acontecem. Primeiro, ele se exalta, quando ele se exalta, vem juízo. Juízo sobre aqueles que não honram e não temem o seu nome. Segundo, ele traz graça e misericórdia para aqueles que temem o seu nome. O exemplo do juízo é o que nós vemos quando Deus ele desce com juízo sobre o Egito e quando Deus desce com juízo sobre Senaqueribe. E o exemplo da graça, quando Deus se exalta, está relatado na palavra do Senhor. Aqueles que honram e temem o Senhor, para estes, o sol da justiça se levantará, trazendo salvação debaixo das suas asas. E a pergunta que não cala: a sua vida está no altar para que a graça do Senhor, para que o livramento e o escape possam te alcançar? Você vai ficar com esta palavra, que Deus venha te abençoar poderosamente. Se você gostou dessa palavra, se você recebe esta palavra, curta, comenta e compartilha para que mais almas possam ser alcançadas. Deus te abençoe, graça e paz.